Vambora. Tá saindo uma mancha. Pode Aí, começar, Lígia. Beleza. Tá Boa até falando noite, inglês. pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre esses tópicos polêmicos de planilha de custo e formação de preço, né, para mão de obra com terceirização de mão de obra com dedicação exclusiva. Agora, peraí, deixa eu ver. Aí, eu trouxe esse tema aqui para a gente porque, gente, é tanta dúvida que a gente tem com relação a alguns temas que planilha traz. Primeiro que planilha em si já é um tema que causa pavor, né? Muita gente, quando fala em planilha de custo, já causa medo, pânico, não quer saber, cálculo, enfim. Aí eu coloquei até essas fotos aqui, busquei na internet para saber de vocês. Vocês, os que estão aqui presentes com a gente, quando se fala em planilha, qual é a foto que mais representa vocês aqui? Essa aqui primeira, vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Ou a Sim, segunda, Zen? Gente, Essa primeira eu acho aqui, que ó. eu ficaria com a primeira, Rita. Depende dos olhos e depende de como se faz a coisa. Não, mas olha, as pessoas que chegam para mim, a primeira foto é de cara, né? Pânico, pavor, não quer saber de planilha, enfim. Eu, quando entrei nesse ramo, era do mesmo jeito, dessa foto, a primeira foto aí. Depois a coisa começou a ficar mais tranquila, e aí o zen foi entrando, foi vendo, enxergando as coisas com mais tranquilidade. Mas, enfim, vou primeiro aqui me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Rita Verônica, trabalho com licitação desde 2008, mas com segmento de terceirização há 10 anos, formado em gestão pública, fazendo licitação, né, me especializando em licitação e contratos, e metendo a cara aí em dar suporte, em ajudar tanto os municípios, tanto a esfera pública como a esfera privada também, né? Então, eu queria começar falando com vocês sobre as vantagens, quais são os pontos importantes e vantagens na terceirização de mão de obra. O porquê terceirização, às vezes, se busca tanto e ainda existe essa temática de ser tão vantajoso, né? Por que a gente não contrata direto em vez de terceirizar? Por que terceirizar? O porquê fazer com que a terceirização entre no nosso mercado, seja o mercado público ou privado. Aqui eu coloquei alguns tópicos, que é no geral, né? A vantagem de terceirização, que você pode aumentar a produtividade tanto na esfera, aí você me pergunta assim, na esfera pública também, sim. Um hospital, por exemplo, ele pode focar em atender a população e está preocupado, e preocupação zero com recepção, com higienização. Qual é a preocupação dele? Prestar um bom serviço de atendimento, de suporte à sociedade na esfera, na questão da saúde. Então, o foco, você poder focar, ter essa capacidade de focar naquilo que é o seu papel principal, reduzir custos, porque você não vai estar preocupado com folha, com pagamento de encargos, com trabalhista, nada disso. Ter a possibilidade de, faltou alguém, tem uma pessoa que cubra essa ausência, né? Então, você não vai estar preocupado em arranjar outra pessoa que dê suporte naquele dia. A pessoa tirou uma licença de 15 dias, por exemplo. Então, você terceiriza uma empresa com especialização nisso, que essa empresa, ela que providencia uma pessoa que substitua durante aqueles 15 dias. E você não tem preocupação com recrutamento e seleção também, porque é a empresa que vai cuidar disso. Então, existem diversas vantagens para a questão de terceirização que ainda se busca muito para atender tanto o setor público como o setor privado. Quando a gente vai para o setor público, deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui, gente, minha tela, porque eu mesma não estou enxergando o que eu coloquei.
quando você vai para o setor público, aí você verifica que a terceirização de mão de obra são dados tirados de sindicato, de revista de respaldo e tudo, que o quanto é vantajoso economicamente esse mercado, o quanto ele mexe com verbas, né? O governo federal gasta em torno de 8 bilhões com mão de obra. Esses dados foi tirado do sindicato do DF, e ele traz essa matéria enfatizando como a terceirização mexe com a questão econômica no governo federal. E ainda, esse dado também eu pesquisei e para outra aula que eu estou preparando, e que ele mexe com 70% dos municípios brasileiros terceirizam mão de obra. Você imagine o impacto disso. Como isso é um mercado ainda, por que é um mercado que se busca tanto, se procura tanto, o quanto que ele mexe. Você viu que eu estava falando há pouco tempo, a gente estava conversando agora com o Geudson, e ele dizendo que a gente mexe pouco com dispensa. É porque é um mercado muito, economicamente muito grande. Então, pela questão de valor limitante da dispensa, existe pouco, a gente não mexe tanto. É mais pregão eletrônico, que a gente convive mais, faz mais parte da nossa rotina. Então, gente, passando adiante, hoje em dia, a nova lei de licitações que está prestes a entrar em vigor de vez, né, sem ter mais a duplicidade da 866 com a 14133, ela está trazendo um grande diferencial, que é outro tópico muito vantajoso e bastante está sendo muito esperado pela licitação que traga logo essa 14133 nesse mercado, serviço com dedicação exclusiva. Aumentar a vigência dele, ele passar de ser limitante a 5 anos para ter uma vigência de 10 anos. Diante você fazendo um bom estudo, justificando o impacto disso, que é mais vantajoso, então você pode um contrato com terceirização de mão de obra, com dedicação exclusiva, chegar a uma vigência máxima de 10 anos, o que traria uma economicidade também, porque a gente vê como é desgastante, em um curto espaço de tempo, o município dispor de equipe, porque você fazer um estudo técnico preliminar, né, Eucilene? Um estudo técnico preliminar, termo de referência, montar uma licitação, um certame de terceirização de mão de obra é complexo. E, às vezes, a gente não tem tempo, a gente tem que correr atrás do tempo para poder atender os prazos da organização, do órgão e tudo. Então, com esse prazo mais estendido para 10 anos, podendo começar logo de 5 anos e se estender a 10, então, isso vai dar uma folga inclusive, para aquela equipe, um órgão, por exemplo, que estaria seria disponibilizada para trabalhar em cima daquela licitação, ela está mais com uma folga, com mais liberdade para trabalhar e atender o município de outra forma, em outro tópico, em outra necessidade do município. Então, esse é um tópico bastante esperado e aguardado, tanto para as empresas, manter um vínculo com o órgão. Agora, veja bem, tem que você prestar um bom serviço, um serviço compatível economicamente com aquilo, com o que você está se predispondo a prestar. Então, sendo bom para ambas as partes, um contrato pode chegar até 10 anos. Então, outra vantagem muito esperada e muito aguardada tanto para a esfera pública como a privada, né? As empresas mesmo. Aqui eu vou dar um panorama geral da importância da planilha. Veja bem, a planilha de custo e formação de preço, ela, na questão do serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, ela é a grande protagonista. Ela é protagonista porque ela passeia em todas as fases do processo licitatório.
ela é necessária, extremamente necessária, na fase de planejamento, quando você está fazendo estudo técnico preliminar, e inclusive a nova lei de licitações traz uma ênfase muito grande no artigo 164 sobre essa questão de você fazer um estudo técnico da importância dela para orçar, para você estimar o quanto o órgão, o quanto aquela esfera da administração pública vai ter que dispor orçamentariamente para pagar o limite máximo que ela terá que dispor para aquele tipo de serviço. Então, a planilha de custo e formação de preço, ela tem esse viés, ela vem com esse viés, ela traz, assim, os holofotes são para elas em virtude dessa importância dela, na fase de planejamento de estudo técnico, você ter como mensurar até onde o órgão pode dispor. Aí você me pergunta assim, Rita, e o órgão tem que fazer a sua planilha de custo e formação de preço, ou ele pode pedir ao mercado isso? Ora, você vai pedir ao mercado, veja só, você vai pedir ao mercado isso. Você pode receber uma proposta de uma empresa que tem uma tributação diferente daquilo que você pode pagar. Você pode receber uma empresa que use convenções coletivas diversas daquilo que é o correto a se pagar. Você pode receber planilha de custo e formação de preço de empresas que têm algum tipo de privilégio tributário ou junto à receita, que aquilo vai impactar no orçamento. Então, o ideal, o que a Instrução Normativa 05 orienta, é que o órgão elabore a sua própria planilha de custo e formação de preço. Para que isso? Para ela ter um teto, ela limitar a convenção coletiva que pode ser usada para o orçamento, não estou falando de participação de empresas, mas para o orçamento, ela limitar o teto de tributação que pode ser orçado para aquele tipo de serviço, ela dispor do teto dos benefícios que dispõe a convenção coletiva, com empresas que tenham benefícios de tipo o PAT ou não, outras que não tenham, enfim. Então, a Instrução Normativa 05, que é a instrução, a norma infralegal, né, que é usada para quem trabalha com terceirização de mão de obra, ela orienta nesse sentido, de você fazer, o próprio órgão fazer. Aí você pergunta assim, mas assim, eu vejo tanto órgão que manda pesquisa para empresas, mas não está correto. Eu recebo demais, em empresas que eu trabalho, que eu tenho acesso aos e-mails e tudo, eu recebo demais, diariamente, inúmeras solicitações de pesquisas mercadológicas. Mas a gente vai fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, né? Ensina uns que se dispõem a aprender e vai tentando colocar na cabeça incutir realmente esse trabalho, de você entender o porquê que você precisa saber, precisa fazer, precisa meter a mão na massa. E assim a gente vai conduzindo esse trabalho e tentando levar de forma ampla o conhecimento a todos. Então, além dela passear pelo planejamento, ela é extremamente importante na fase de seleção, na fase de lance do certame, porque ela vai lhe dar base para você analisar as propostas, os licitantes que estão enviando as propostas, que estão sendo pré-selecionados. Então, toda a base vai ser aquela planilha que lá no começo participou do ETP e da fase de planejamento. Então, ela vai lhe dar suporte e vai lhe embasar para você selecionar, órgão, selecionar aquela melhor proposta para o atendimento daquele serviço que você necessita. E ela fecha, né? Ela vem com essa vertente de fechamento com chave de ouro na questão de gerir o contrato, a execução contratual e
fiscalizar, acompanhar, para o órgão verificar se aquela empresa que levou, ela está recolhendo os salários de forma como manda a CCT, os benefícios como de acordo com o que foi preenchido, se a tributação dela bate com aquilo que ela informou, se tiver material, se tiver equipamento, se aquilo está funcionando de acordo com o que foi orçado, enfim. Então, eu costumo dizer que planilha de custo e formação de preço, ela realmente assume esse papel, protagonista nesses contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, pela importância que ela tem passeando em todas as fases do processo licitatório. Oi. A Andréia tem uma pergunta mande. aí. Oi, deixa eu ver. Está no chat. Está no chat, é? É. Oi, professora. Oi, Andréia. Fala aí, Tudo minha bem? filha. Desculpa que eu não estava acompanhando o chat, viu? É que eu estou sem o microfone, aí fica o som ambiente da sala. Está pequena. Sem então, assim, para filha, perguntar, você comentou que os órgãos têm o costume de pedir dos licitantes essa planilha, mas nós já temos alguma decisão que é orientativa, falando que eles têm que ter esse dever de cuidado deles, terem a planilha deles? Tem, no anexo 5 da Instrução Normativa 05 de 2017, veja que André, nós estamos falando de uma instrução normativa. É uma lei? Não. É uma coisa impositiva? Não. Mas ela dá um norte para toda a questão de trabalho em cima de planejamento, de seleção de fornecedor e de gestão e execução contratual no geral, e que, dando ênfase, ela fala de forma macro, todos os contratos também, e ela dá ênfase, ela é a instrução normativa que trata especificamente também de dedicação exclusiva de mão de obra. Então, veja, ela não é nada impositiva, mas a partir do momento que você utiliza ela como referência, como base, ela trata desse quesito, ela tem no anexo 5 dela, se eu não me engano, é o tópico 2.9, se eu não me engano. Agora, que eu também não sei todas as regras e leis de cabeça, mas ela trata especificamente... ela traz as diretrizes, isso, o anexo 5. Diretrizes, exatamente. Isso, as diretrizes da elaboração do projeto básico. Então, para a questão de pesquisa mercadológica e do andamento do processo de seleção e gestão contratual, eu acho que é o B1 do 2.9, que ela fala que o órgão é necessário fazer a planilha de custo e formação de preço próprio. Se eu não me engano, é isso. Mas eu posso lhe pegar direitinho o tópico e mando para você, lá no grupo. Não, beleza. Você está no grupo? Oi? Você está no grupo? Tô no grupo. Tá, né? Tô no grupo e curtindo tudo. Tá joia. Mas pode Obrigada. dizer, mande mais. De nada, minha filha. Eu espero ter ajudado realmente. Mas é nesse sentido. Veja que a gente está falando de uma norma, né? Não é uma coisa impositiva. Ela não está impondo que deve. O município, o órgão pode ter sua regulamentação própria. Ele pode abrir, fazer sua legislação. O estado que eu trabalho aqui, que eu moro, do Rio Grande do Norte, ele tem um decreto próprio, direcionado, que inclusive é uma planilha diferente da IN 05, que os órgãos da esfera federal e muitos municipais, alguns municipais, seguem esse decreto. Inclusive, nesse decreto tem uma coisa que nem se pode mais usar, que é a reserva técnica. Então, então, aqui o Estado, por exemplo, tem sua regulamentação, mas se o município está aberto, se ele não quiser usar aqui, ele quiser usar a norma federal, ele pode usar também, entendeu? Mas, assim, a partir do momento que você se predispõe a usar, aí você tem que seguir as diretrizes e o que está sendo orientativo daquela norma. Tá joia? Eu consegui esclarecer, elucidar direitinho, filha? Ajudou sim, professora. É que eu queria mais uma decisão de tribunal, sabe? Porque é bem isso. Quando a gente faz o questionamento ou impugnação falando da IN5, muitos alegam que ela é orientativa, né? Mas eu também entendo de fato. E eu entendo que ela tem esse conceito, mas, ao mesmo tempo, ela regulamenta lacunas da lei, né? Então, ela orienta.
Então, ela orienta o órgão público a aplicar, a ter planejamento e eficácia. Mas, então, assim, eu vejo que os editais, os órgãos federais, eles seguem mais bonitinho. Os estaduais e da 13.303, né, nem a pau. Então, assim, é por isso que eu perguntei, às vezes, se teria alguma decisão de tribunal, que daí eu poderia olhar o estudo e ver se eu consigo criar novos argumentos, porque eu não aguento mais. Isso é um ponto muito importante que a professora falou. Tanto que eu entendo que na terceirização, a parte de balizamento, a cotação, é a fase mais importante, porque eles mandam uns quadrinhos, um mequetrefe, e querem que a gente faça a planilha e todo mundo tem que estar isonômico, né? Então, é muito complicado. importante. Eu sou aquela defensora, viu, Andréia? A defensora firmemente, assim, eu e mais uns 3 ou 4 professores da área, que a gente já discutiu muito sobre o assunto, em se ter uma regulamentação específica, com legislado, com legislação mesmo, lei mesmo, para padronizado, que a planilha, na minha concepção, a planilha deveria ser uniforme para todo mundo. Porque, veja bem, a planilha de custo e formação de preço, os custos básicos são para todos, os custos são básicos para todo mundo. Todo mundo tem que recolher INSS, todo mundo tem que recolher FGTS, todo mundo tem que recolher aqueles encargos de sistema S, entendeu? Então, o que é que varia? Às vezes, a tributação de cada empresa, né? Isso pode variar. Alguns benefícios que a empresa tenha, então, isso pode ser matéria de variação, mas eu sou ferrenha que planilha de custo para dedicação exclusiva, quando se trata de dedicação exclusiva de mão de obra, ela deveria, sim, ter uma padronização. Você veja que você vai para a esfera, na própria esfera, órgãos da esfera federal, o STJ tem sua planilha, tem um tipo de planilha, o SEGES vem com outra, aí você vê a IN já atende mais o Ministério de Planejamento, então pronto. Mas assim, aí, se usa muito a IN 05 porque ela é mais completa em todos os segmentos, todos os âmbitos, né? Ela trata especificamente, ela dá as diretrizes para todas as etapas desde o começo da licitação. Então, por isso que se usa muito. Mas, infelizmente, a legislação deixa em aberto aí para estados fazerem as suas, os municípios legislarem seus decretos, enfim. É complicado. Você vai para o Ceará aqui, você não tem noção. O Ceará nem planilha descritiva tem. Ele coloca uma taxa, um índice em cima do salário e pronto. A planilha do Ceará é surreal. Então, é uma coisa bem complicada. Quando eu entrei nesse ramo, para eu entender, até hoje a gente sofre um pouquinho com algumas questões, algumas planilhas. Mas é isso mesmo, eu sou como você. Gostaria muito que tivesse uma padronização, mas até a gente conseguir, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, de tentar uniformizar, né, a utilização ampla desse tipo de planilha que seja base para todo mundo. Inclusive, até para municípios, quando eu vou dar alguma consultoria e tudo, eu levo a planilha da IN 05. E explico por quê, tem uma justificativa por quê, entendeu? Não é só levar assim à toa, tá aqui, botar a goela abaixo, não. A gente explica por quê. Alguns municípios já têm a tendência, já está tendencioso a usar, é ótimo. Mas aí tem aqueles que não entendem, que querem saber por quê e tudo, a gente faz uma apresentação de um panorama geral da importância, e aí é utilizado dessa forma mesmo. Enfim, perfeito, filha, mas obrigada. é isso, a gente vai tentando, viu? A gente consegue, uma hora a gente consegue. Enfim, passando dessa importância, gente, aí a gente vem com os objetivos dela, que é retratar uma boa composição de custo, aquilo que a gente já falou, né? Serve de base para referência orçamentária, analisa a execuibilidade das propostas do licitante, dá suporte na gestão, enfim. Aí a gente chegou naquele tópico, nos tópicos aqui a gente está se predispondo a falar, a tratar aqui, que são alguns temas polêmicos que vêm aí de dúvidas, né, quando se fala em planilha de terceirização, né?
desses custos, dessas planilhas. Então, talvez a gente não dê para falar de tudo, mas eu vou tentar, também não quero ficar me estendendo, nem tomando muito tempo de vocês. Aquilo que a gente não puder tratar aqui, eu deixo logo meu contato, minha disponibilidade. Eu não participo muito do grupo, mas, assim, no privado, quando as pessoas me procuram, eu tento atender o quanto antes, né, Eucilene? Às vezes eu deixo na mão, né, Eucilene? Eucilene e Adriana, Não que estão deixar, aqui. não. Responde Demora um sim. pouquinho, mas eu demoro um pouquinho, mas eu atendo todo mundo. Gente, então vamos lá, olha. Primeiro tema polêmico demais é a tal da CCT. O que é CCT? A Convenção Coletiva de Trabalho. As pessoas têm muita dúvida com convenção coletiva de trabalho. Tipo, que convenção utilizar? Veja bem, quando a gente vai falar de convenção coletiva ser utilizada, existe a convenção coletiva que o município utiliza como orçamento, aquela convenção coletiva que é utilizada no estado ou no município, né, genérica, de forma generalizada, abrangente, digamos, não é genérica de falsa, não, generalizada, de forma abrangente, ela abrange todas as categorias, ela fala da categoria, a vinculação dos sindicatos, tanto que atende às empresas como os colaboradores. Então, existe essa parceria, né, dessa convenção coletiva. Então, a convenção coletiva a ser utilizada pelo órgão, nem sempre é utilizada pela empresa que vai participar. Por que isso? Porque a empresa que vai participar da licitação, ela vai usar aquela convenção coletiva da atividade preponderante dela. E aonde é que a gente vê essa atividade preponderante? É no CNAE principal, lá no CNPJ da empresa. Aí, como é que isso acontece? Você pode perguntar, Rita, como é que isso acontece na prática? Veja bem, vamos para auxiliar de manutenção predial, por exemplo. Pode ter deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui, para mostrar isso na prática de uma convenção. Vocês estão conseguindo ver uma convenção coletiva aqui na tela? Conseguem visualizar ou não, gente? Não, está passando só os tópicos. Mas vê não está vendo uma convenção coletiva? RN 63, 2021, não? Não. Como é que eu faço para colocar? Aí você passa para frente o slide. Está no próximo slide? Espera aí. Consegue ver agora? Não. Ah, sim. Pronto. Essa aí é uma convenção coletiva que eu trouxe aqui do Rio Grande do Norte. Você vai ver que ela está constando aqui, olha, a RN 63 de 2021. Aí você me pergunta, isso aqui são tópicos importantes da convenção coletiva que a gente está falando. Essa convenção coletiva aqui, ela é de 2021, mas veja que a vigência dela, aqui embaixo, ó, tá vendo? Cláusula de vigência, ela é de janeiro de 2021 e vai ficar vigente até 31 de dezembro de 2021. Ela é bienal. Então, ela está válida desde que se aplique os reajustes que nela também tem que vir, né? Nessa convenção coletiva. Você veja que ela é entre o Sindicato das Empresas de Asseio, de Asseio e Conservação, e o Sindicato dos Trabalhadores, aquilo que eu estava dizendo a você. Tem que ter o elo entre o sindicato que atenda a empresa, a esfera privada, e os que atendam os colaboradores, os próprios funcionários. Quando eu falo de abrangência de funções, veja, eu quero trazer para vocês uma função que pode ter em mais de uma convenção coletiva. Por isso, da importância de dizer que essa convenção coletiva aqui, ela pode ser usada pelo órgão para estimar o orçamento dele, e
pode não ser essa a convenção coletiva ser usada por uma empresa que vai participar do certame. Aí vamos para a função aqui, auxiliar de manutenção predial. Ó. Cadê? De manutenção, auxiliar... Cadê? A gente, auxiliar... Não, está aqui, auxiliar de manutenção em geral. Auxiliar de manutenção, está vendo isso aqui destacado em azulzinho? Onde está o cursor em cima? Essa função específica, ela tanto pode ter aqui nessa convenção, que é geral, entre as empresas do asseio e conservação e os trabalhadores de asseio e conservação, como essa função pode estar numa convenção coletiva para a questão de engenharia, de quem trabalha em construção civil. Se a empresa que quer participar desse certame, o KNAI dela principal, lá no CNPJ, for de construção civil, ela pode usar a outra convenção coletiva, e não essa especificamente. Por isso que existe muito esse tema, esse conflito de convenção coletiva. Que convenção coletiva utilizar para orçar e que convenção coletiva utilizar para participar. Outras empresas que tenham no seu KNAI serviços de limpeza e conservação, tranquilamente pode usar esse. Então, tudo indica que salário, benefícios e todos os critérios que é de índices de adicional noturno e tudo que essa convenção tratar, a empresa que usar esta convenção vai sair igual ao do órgão. Mas nada impede que outra empresa com outro KNAI, com outra atividade preponderante, use outra convenção coletiva. Aí a gente tem que fazer uma análise, aí é que está a importância de você ter criado a sua planilha base e, através de uma nova convenção coletiva, você analisar se cabe, se dá certo, manter aquele vínculo com aquela empresa diante do que foi orçado e do que vai ser prestado. Luiz! Eu consegui... Hã? Luísa! Oi! E Oi? posso fazer uma comigo? pergunta? Pode não, deve. Pode não, deve. Deve. Eu voltei para o slide aqui. Vocês estão vendo o slide agora? Eu estou olhando ainda a convenção, mas é sobre a convenção mesmo que eu queria perguntar. Eu vi que na convenção... O problema, Gabriela, Gabi, é eu não consegui responder, né? E aí eu vou passar vergonha geral aqui. Não, com certeza você sabe. Se você não souber, tudo bem. Jesus. Você falou que pode ter duas convenções, né? Pode ter a questão Nossa, fugiu agora a pergunta totalmente. Não, na verdade, é pode dizer. Duas convenções para o mesmo tipo de serviço, certo? Pode também ter alterado a questão do salário? Pode, com certeza. Salário e benefício pode. E qual que a gente considera? Aqui. Veja só, uma coisa é uma coisa é o que está orçado pelo órgão. O órgão vai orçar aquela da atividade mais abrangente. No caso, o órgão iria orçar aqui no Rio Grande do Norte por essa abrangência que tem essa convenção coletiva, por ela atingir tanto todos os municípios do estado, como as funções também, em questão orçamentária, porque a probabilidade de você alcançar mais empresas orçando com essa convenção coletiva é maior. Mas o que vai... Aí você pergunta assim, como você perguntou, o que vai diferenciar em qual convenção coletiva eu utilizo? É justamente você é consultora, você pega uma licitação, uma empresa cujo KNAI dela, a atividade principal dela é construção civil. Então, ela vai pegar a convenção coletiva da construção civil. Se você sendo consultora e você pegando uma empresa de construção civil, mas nas atividades secundárias dela também tem, que ela pode prestar serviço, nada impede, que ela pode prestar serviço de terceirização de obra. Mas se a atividade dela for, a principal, for construção civil,
Então, ela pode, e ainda mais se for mais vantagem para ela pode sim usar a planilha de construção da esfera da atividade preponderante dela. Perfeitamente, sem Entendi. bronca nenhuma. Entendeu mesmo, minha Entendi, filha? obrigada. Viu? Aí está a diferença. Então, a diferença entre você... Uma coisa é o órgão orçar, certo? Meu Deus do céu, olha quem entrou aí, professor João Marcelo. Professor João Marcelo, ligue a câmera e entre nessa discussão aqui comigo e me diga se eu não estou falando besteira. Diga aí. Pode Aí falar, levantou professor. a mão. Meu Deus. Pode falar, professor. Deve falar. Eu sou aluno aqui hoje, Oh, meu Deus do então céu. eu queria complementar, mas eu queria fazer uma pergunta também para a Rita aí. Ai, meu Deus do céu. Diga aí. É isso mesmo que você estava falando, tá, Rita? Então, há uma confusão sobre qual convenção a empresa deve utilizar. Então, alguns até acreditam que é o KNAI que está lá no cartão CNPJ dela. E não é aquele cartão no CNPJ, é aquele que está relacionado à atividade econômica preponderante, Isso. que você encontra hoje no FAPWeb. Acho que é uma das formas mais fáceis de encontrar, até porque usava-se ali também o da GFIP, né? Mas cada dia que passa a GFIP vai criar ela vai ser descontinuada aí, mais cedo ou mais tarde, tendo em vista que está tudo indo para a escrituração digital, né? Então, acho que era mais ou menos isso. Mas acredito, Rita, que sempre tem dúvidas mesmo ali, quando, por exemplo, o órgão faz uma licitação só e, por exemplo, ele faz várias atividades ali, né? Às vezes ele pega ali motorista, aí na mesma licitação tem agente de portaria, não é? Aí você pega uma outra, aí coloca um outro item, que aí coloca lá auxiliar administrativo. Então veja que são atividades bem diferentes às vezes ali, e que no nosso mundo aqui que a gente acaba percebendo, né? É que acaba tendo convenções coletivas de trabalho, por exemplo, para sindicatos de motoristas, não é? Sindicatos motoristas. E aí há às vezes uma outra convenção só para esse pessoal que trabalha como agente de portarias, né? E aí a minha pergunta é com base nisso daí, né? Como resolver, ou como resolver não. Aí no caso, como que você tem visto aí na prática, não é, tendo em vista que essas empresas que prestam serviços de terceirização, elas prestam de tudo quanto é ramo de atividade. Tudo que aparecer, né, é terceirização, normalmente exceto ali aquelas serviços de vigilância, que existe regulamentação específica, e profissões regulamentadas, que possui ali alguns critérios mais previstos em lei já, né? Mas esses outros não. Então, assim, talvez eu já estou me alongando um pouquinho, mas eu queria perfeito. só que você contribuísse um pouquinho aí nesse sentido, que é uma coisa que vez ou outra eu estudo e eu fico também meio perturbado, sabe? Para que rumo que vai, tendo em vista que a empresa não há uma atividade econômica preponderante, a grosso modo, porque ela vai para tudo quanto é lado. Falou em terceirização, ela está lá. Né? Aí eu fico assim. É só isso, obrigado. Não, eu que agradeço. E fique aqui, pelo amor de Deus, aí contribuindo aqui, por favor. A gente nesse bate-bola aqui. Não, como é que eu tenho olha, como é que a gente enxerga isso? Quando existe um sindicato específico para aquela categoria, tende-se a usar esse sindicato específico, porque ele vai ter domínio maior sobre aquela categoria. Dessa forma que eu enxergo, que eu tenho visto nas utilizações de licitações, na questão de utilização de sindicato. Veja bem, aqui eu conheço alguns locais, inclusive, que tem termos de ajustamento de conduta
para especificar exatamente isso. Quando tem a convenção coletiva abrangente, e uma categoria específica tem o seu sindicato, existe TACs, termos de ajustamento de conduta, para utilização daquele sindicato, aquela convenção coletiva direcionada para aquela função. Então, eu já participei em locais que existe demais esse questionamento. Que convenção coletiva usar quando tem muitas funções? Tende-se a usar aquela que para aquela função específica tem um sindicato direcionado para ela, um sindicato que vai cuidar de dirimir, né, todos os questionamentos daquela função. Acontece com portaria, já vi com recepção, mesmo tendo na convenção coletiva abrangindo a recepção, quando ela tem, a recepcionista tem um sindicato específico, a gente vai utilizar aquele do sindicato específico dela. Às vezes acontece com motorista mesmo, como você bem especificou, como você bem colocou aí. Vigilância, né, que isso aí tem realmente. Mas eu também já vi em portaria, recepção, enfim, em funções dessa natureza, que mesmo ela estando nos sindicatos abrangentes, no sindicato abrangente, ela tendo um sindicato próprio, vai se focar nesse sindicato por ele estar cuidando especificamente daquela função. Eu não sei se isso ajudou, se isso ajuda e se era realmente essa dúvida, se eu compreendi direito. Cadê, professor? Não, era mais ou menos nessa... Tela. Era mais ou menos nessa linha mesmo, Rita, porque normalmente quando você vai pegar pela lei, né, ao rigor da lei, a regra é atividade econômica preponderante da empresa, né? Então, hoje, entende-se, né, o que é essa atividade econômica preponderante, mas aí tem tem os casos das profissões regulamentadas por lei, né? Esses casos... enfermeiros, contadores, administradores, então eles seguem sindicatos e convenções próprias. Exatamente. Aí existem os casos dos vigilantes, porque eles também são profissões regulamentadas por lei, e as empresas de vigilância só podem prestar serviços de vigilância, então não tem como ter outra atividade econômica preponderante a não ser vigilância. Exatamente, né? Vigilância, exatamente. Então, nesses casos está até fácil, até agora está indo fácil. Mas aí, quando mistura tudo, principalmente essas empresas de terceirização, que elas não possuem uma atividade econômica preponderante, podemos assim dizer. Fica muito abrangente, né? Fica muito abrangente. Fica muito abrangente. Na atividade preponderante dela, fica assim, serviços gerais, serviços de manutenção, aí você fica meio que perdido nisso. Isso. Então, a única coisa que eu vi um trabalho legal até foi do professor do Vitor Amorim, que é lá que é do Senado. E, inclusive, os editais do Senado Federal, eles trazem essa previsão nessas situações. Mas, assim, para mim ainda não fica muito claro, confesso para você. Por isso estou te perguntando, porque você, como trabalha com as empresas e participa de licitações e editais maravilhosos no Brasil afora, né? Por isso que eu estou perguntando, né, já na sua experiência aí, tá? Obrigado aí, também não queria te interromper muito. Não, mas está ótimo, muito obrigada mesmo por estar aqui, né, com a gente e estar nessa troca. Eu considero muito importante a gente estar nessa troca constante aqui. Verdade. Alô? Alô? Só concordando com você. Sim. Tem mais alguma pergunta no chat? Não, né, Regina? Eu estou perguntando porque minha tela está pequena, não estou conseguindo visualizar tudo direito, né? Outra dúvida que a gente vê bastante também, o que é sobre salário e remuneração, né? Qual a diferença entre salário e remuneração? Que isso impacta também em como é que se enxerga isso como é que se vislumbra isso na planilha,
né? Na planilha, a diferença de salário e remuneração é porque o salário é aquele base daquela função específica. E a remuneração é tudo aquilo que compõe o que a pessoa vai receber mensalmente, né? E na planilha, ele vem no módulo 1, né, trazendo para a gente os adicionais, noturnos, as incidências de insalubridade, periculosidade, quando a função específica traz isso, né, o local, através de laudo também. Então, o salário é aquele que tem explícito na convenção coletiva, puro e seco. Aquilo ali é o salário. E a remuneração é o que envolve tudo que a pessoa vai receber, quando tem os adicionais, quando tem os índices de insalubridade ou periculosidade, enfim. Então, é essa a diferença básica que vem explícito, que tem essa dúvida ainda, que o povo, muita gente ainda tem como dúvida sobre qual a diferença entre os dois. Aí a gente vem, deixa eu ver aqui. É porque eu não falei ainda do resto, o intervalo intra-jornada, que eu vou explanar também direitinho, a gente vai, se der tempo, a gente explana ainda hoje, porque já vai passando das 20h17, viu, Regina? Quando for a hora da gente dar uma parada, você fala, que a gente pode marcar outro horário, ou a gente... Tranquilo. Ou eu passo o material para o pessoal e falo individualmente com cada um. Outra dúvida também que existe muito é sobre a possibilidade de ter 2 férias na planilha de custos, se isso é possível. E, assim, a gente vai falar também sobre isso, porque existem as férias orçadas, provisionadas na planilha, que é para o titular, aquela que o cargo do posto, a pessoa do posto vai tirar após os 12 meses de trabalho, né? E aquela do substituto. Tem outro submódulo também na planilha, que a planilha vem isso. Agora, eu já vi planilha com 3 férias. É possível? Planilha com 3 férias? Me diga, férias de quem? Qual é essa terceira pessoa que vai ter essas férias? Tu já visse isso, Silene? Eu já vi muita coisa, mas isso aí eu estou tentando lembrar se eu já vi. Pois é. A gente se topa com cada coisa, realmente, assim, a gente vê a possibilidade de ter as 2 férias, mas existem essas particularidades, né? Outra dúvida também que existe também é o RAT, a incidência do RAT, no submódulo 2.1, lá onde a gente trata de benefícios mensais, benefícios, encargos de FGTS, o risco de ambiente do trabalho também é mensurado nesse submódulo. Isso é estimado, também provisionado na planilha. Existe outra dúvida também, que existem muitos benefícios. Os benefícios, como é que a gente vai utilizar os benefícios? Professor João Marcelo, para falar sobre férias hoje, a gente pode falar sobre férias agora, professor. Essa questão de férias realmente é um tumulto danado, né? Porque existe... Para você orçar, por exemplo, órgão que estou usando como estimado a planilha de custos da IN05, que planilha, que índice eu vou usar na planilha para provisionamento de férias na questão do titular. Eu vejo muitos órgãos aí tratando desse tópico específico, a gente usando o mesmo índice que utiliza na IN05. Professor João Marcelo, enxerga dessa forma também? O índice 12.10, porque se a IN05 ela estipula um teto máximo
para se orçar a estimativa de férias, e esse teto, mas eu estou usando a IN05 como referência, e ela está usando o teto máximo de 12,10, então eu não vejo problema, não consigo enxergar alguma adversidade a gente usando esse mesmo índice da IN05. Você, como órgão, professor João Marcelo, como é que você enxerga isso? Pode dar uma participada aqui com a gente? Ou não? Pode não. Acho que não. A primeira, Rita. Oi. Rita. Oi. A primeira pergunta que eu faço Diga aí. Quem é que achou 12,10%? Porque não dá 12,10%. Não dá nem a pau. Mas é o que eu estou... Não dá nem a pau. Porque mesmo você juntando o índice do titular, exato, o índice do titular, os 11,11, com o índice do substituto, não dá 12,10, dá 12,04. Não é isso? Mas exatamente. Eu digo assim, em teto máximo, na hora de orçar, orçando, chegando, o limite de se pagar é isso aqui, porque a legislação não diz que é mais. Não tem legislação, não tem canto, nem norma infralegal, nem nada que diga que é mais, que é algo superior a isso. Então, o teto, na hora de orçar, o teto máximo é o 12,10, que é onde a gente tem algo palpável de documental, digamos assim, que nos limite a utilização. Sim. Entendeu? Então, eu acho que para orçar, a gente vai... Isso pode ser levado para, na hora da seleção do fornecedor, claro que isso vai diminuir. Claro que isso vai cair. Entendeu? Mas daquilo não passa, não, ou pelo menos não pode, não tem nada legal que me faça considerar que passe. Entendeu? Sim. Qual o entendimento ou não? que tem? Eu estou falando. Tá. Qual o entendimento que tem uns colegas, e eu acabo concordando. Dentro da planilha de preços, existem alguns percentuais considerados como obrigação legal. Então, isso não se discute. Isso não se discute no processo da licitação. Então, uma das discussões que existe é, de fato, sobre o percentual férias. Então, que é uma questão legal, mas esses percentuais podem variar de acordo com o tempo de duração do contrato, porque, primeiro, se o contrato é apenas 12 meses, ou igual já vi, um contrato emergencial, que não tem como ultrapassar 12 meses, então nem se fala em substituto e não se fala em 12,10. Se fala em 8,33%, né? Então, esse é o meu entendimento no momento. Agora, ultrapassou 12 meses, primeira coisa, eu sou contra a licitação para terceirização por apenas 12 meses, a não ser se, de fato, não for prorrogado de forma nenhuma, porque, na minha visão, gera um prejuízo para a administração. Um contrato inferior, um contrato de natureza continuada, fazer por apenas 12 meses. Então, esse é o meu entendimento. Exatamente. Agora, quando o órgão estabelece o que ele vai usar como limite para férias, eu entendo que deve ser respeitado o limite previsto no edital. Então, tanto a empresa quanto os concorrentes devem cotar o percentual estabelecido pela administração no item férias. Isso que eu entendo hoje, tendo em vista que o órgão escolheu uma metodologia ali de cálculo dentre as existentes, e aí, então, como é um cálculo previsto legal, né, que é uma obrigação legal. Exato, é uma obrigação legal, exato. Legal, tem que estar provisionado para o colaborador. Exatamente. Então, tem que ter a provisão tanto para o substituto quanto para o titular. E aí é onde muitos fornecedores perdem também licitações, que eu já vi, porque muitos órgãos acabam cometendo um erro clássico nas férias, que é duplicar férias. Colocam, às vezes, o percentual 12,10 lá no módulo 2.1, quem usa
o modelo da IN 05, e quando Sim. você vai ver lá no 4.1, ele colocou 8,33%, e aí ele está falando que vai adotar a conta vinculada. Então, na minha visão, isso está duplicando o custo com férias, tá? Com certeza, é. E aí existe muitas licitações sobre isso. E aí onde o fornecedor ele tem que ser, na hora da licitação, quem conhece sobre isso, ele vai cotar zerado. Eu, se eu fosse fornecedor, cotava zerado. Sabe? Quando ele informar que é conta vinculada, e depois eu vou explicar o memorial de cálculo, por que ele está cobrando, ele tá colocando dobrado. Tá? Ou então, antes da licitação, eu pediria um esclarecimento, informando, ó, você está cotando dobrado, se teria algum problema, eu cotar diferente no substituto, tendo em vista que todos os custos estão no módulo 2.1. Exatamente, os custos que envolvam essa pontualidade das férias, né? É por isso que diz assim, entende-se, né, que os 12.10 já está contabilizado tudo, né? É o teto máximo, 12.10, nesse sentido que eu estou dizendo de documental que a gente tem, né? Mas, assim, colocar o 12.10 lá em cima e ainda o 8,33 embaixo, você está super, digamos assim, super orçando, esticando demais o orçamento, né? Para estimar o orçamento dessa função, dessa licitação. Não existe, porque mensurar 8,33 para o substituto é esticar a corda demais. Não existe possibilidade, assim, eu não enxergo nada legal, documentalmente falando, que me baseie para isso. Aí quem usa as licitações pela IN 05, né? E aí é onde eu fico pensando na cabeça dos licitantes, a confusão que eles ficam. Porque eles falam que está usando o modelo da planilha IN 05. Ok. Aí você abre 10 editais, dos 10 editais, cada um está calculando férias de forma diferente. Sabe? Aí você vai conversar com os professores, cada um entende também de uma forma diferente. E aí fica esse espetáculo. E aí hoje existe uma corrente um pouco mais forte que defende o seguinte, que quem usa conta vinculada, tendo em vista alguns acórdãos do TCU, que eu discordo em parte, e inclusive alguns acordos eu analisei os casos concretos, para me avaliar os casos concretos que foi proferido, mas aí muitos têm entendido que se você está usando conta vinculada, você é obrigado a usar 12,10. A IN 05 fala em 12,10, em lugar nenhum da IN 05 fala sobre percentual de férias. Só fala em percentual de férias no caderno de logística, conta vinculada, ou pagamento pelo fato gerador. E aí, exato. Aí é onde está. Nos cálculos que eu já fiz, quem usa conta vinculada, para mim, tem que vir zerado o módulo 4.1, porque os 12,10 já vem o custo com o substituto. Esse é o meu entendimento hoje, tendo visto os cálculos que eu já fiz. Não sei o seu, Rita, qual é o seu? Não, já o meu, veja só, quando, no meu entendimento, mesmo vindo o 12.10 lá em cima, né, no submódulo 2.1, eu ainda utilizo o percentual, né, o provisionamento na questão orçamentária, né, para orçar, para o provisionamento mensal do substituto, porque eu fico pensando assim, também, já estou pensando na renovação do contrato, que as férias é um custo não renovável, mas assim, o do substituto vai ter que continuar. Entendesse? Não, mas o meu entendimento, sim, eu compreendi, mas é porque é o seguinte, Rita, essa é uma outra discussão do custo renovável ou não renovável.
Entendo eu que Exatamente. Entendo eu hoje que é o seguinte, você tem duas opções. Ou você coloca apenas as férias lá no modo 2.1 e lá no 4.1 você coloca um terço de férias, ou você coloca tudo no 2.1 em 12,10. E para mim não se discute quem é conta renovável, esse é o meu entendimento hoje. O custo não renovável. Não se Não há essa discute discussão. sobre. Não será, Não há não essa levar. discussão. Para mim, não há Tá. discussão. Porque se você fizer se você fizer as contas, por 60 meses o contrato, o 12,10 ele vai faltar ainda um dinheirinho se você usar lá, mixaria. E por que ele vai faltar? Eu já fiz essas contas, eu tenho isso numa planilha até. Por que ele falta? Por conta dos arredondamentos, que não é para ser 12,10. Não Sabe? é, Então, exatamente. Essa lacunazinha pequena que fica na diferença de um com o outro é justamente que cobriria isso, não é isso? Exatamente. Agora, quando você fala em conta, a não ser se você usar outra metodologia, tá? Porque existem outras metodologias. Inclusive, eu prefiro outra metodologia do que essa do 12,10. Não vou mentir para você. E aí existe também... Você usa o 833 com 278? Eu prefiro essa. 11.1? Sim. Eu prefiro essa, porém fazendo um cálculo diferente só para o substituto. Aí sim, colocando no 2.1 e no 4.1. Eu, inclusive, usava essa, mas hoje eu não uso, não estou deixando de usar, tendo em vista que eu estou preferindo seguir agora a corrente aí dos demais professores, tendo em vista os acordos do TCU, falando que quem usa conta vinculada é para usar 12,10. Então, é mais por isso agora que, tem os acordos do TCU. Aderindo ao 12.10. Ao 12.10, por conta dos acordos do TCU. Tá? Exatamente. Agora, maravilha, maravilha. Aí já há uma outra situação, que aí é quem usa pagamento pelo fato gerador. Aí, nesse caso, sim, há uma discussão sobre férias não renováveis. Tá? Porque, às vezes, se você... Mas é por isso. Pagamento pelo fato gerador, até que eu compreendo, a ser um custo não renovável, aí usa-se 11,11, normalmente, não tem problema colocar 8,33 lá no segundo, porque é para custear durante todo o período, mas é não renovável a partir do segundo, né? Então, essa é a segunda discussão. O professor João Marcelo, eu vejo tanta resistência quanto à questão do fato gerador. Como é que você enxerga isso? Eu odeio esse negócio. Eu vou lhe dizer, tanto para quem é de empresa, quando eu conheço empresas que, quando vê que no edital é fato gerador, ela descarta, nem quer, não participe. Fato gerador, não. E tanto para órgãos, vejo muitas pessoas que eu conheço de órgão que odeiam esse trabalho, esse trabalho que dá o cálculo mensal, os descontos mensais em cima do fato gerador, para poder mitigar, né, os riscos, essa questão trabalhista. Aí como é que você enxerga isso? Rita, na verdade, eu sou da linha que eu sou contra conta vinculada e pagamento pelo fato gerador. Para mim não existia nada bravo, né? Assim não. Para mim não existia nada disso daí. Inclusive, tem acordo do TCU, ele sugerindo que não se use. O próprio TCU não usa nenhum dos dois. Ele não usa e ele não recomenda. Mas aí a Procuradoria Nacional, no caso da AGU, né, ela recomendou o seu uso, e aí ela veio para a IN 05, e ela veio também como sugestão na nova lei de licitações, não é obrigatório, exatamente, mas não ela é obrigatório, veio também na nova lei de licitações. A nova lei veio trazendo isso. Mas por que a AGU, então, veio? Eu até conversei uma vez com um procurador, falei, por que normalmente a AGU segue, né, ali o TCU, ou às vezes, muitos acordos do TCU saíram em razões de pareceres da AGU também.
tá? Então, aí eu pego uma vez conversando, falei assim, não, é porque é o seguinte, teve uma época, quando começou a virar uma febre de terceirização, a administração pública foi muito responsabilizada por empresas, né, responsabilidade subsidiária perante a Justiça Subsidiária, exato, Trabalhista, não é? E a União acabou pagando muito passivo trabalhista. Então, a AGU, uma das formas foi implementar a conta vinculada e permanece até hoje. E aí, na minha visão, o que aconteceu também lá para trás? Né? Falhas nos processos de fiscalização. Lógico que exato. muita empresa, infelizmente, tem muita empresa também de má fé, né? Mas também houve muita falha em fiscalização. Então, é um negócio que veio e que a gente é obrigado a seguir, quem é do Poder Executivo Federal, né? Quem é da Justiça Federal também é obrigado, em razão de resolução do CNJ, e já estados e municípios, cada um segue a sua legislação aplicável. Com exceção, que eu saiba, do governo do DF, que ele regulamentou que o governo do DF vai utilizar a IN 05, tá? Os outros estados e municípios, cada um segue a sua. Eu confesso a você... Não, mas eu confesso a você que eu sou uma adepta e muito fã da conta vinculada. Eu gosto demais disso, justamente por isso, pela questão de você, tipo, a empresa fazer uma poupança forçada, digamos assim, né? Falar num termo mais, mais amplo, a empresa fazer uma poupança forçada e que resguarde tanto a administração pública, ela nessa poupança forçada, ela já vai ter aquela verba já disponibilizada para aquele fim e resguarda também o colaborador naquelas questões legais, né, nos direitos e nos benefícios legais na questão de férias, rescisão, 13º e tudo. Então, eu acho que eu gosto muito dessa ferramenta, gosto bastante dessa ferramenta, achei que foi uma ferramenta que ela atinge, ela traz, assim, ela abarca, ela abraça esses três personagens, né, digamos assim, da terceirização, o município, o órgão, a empresa e o colaborador. Eles já ficam com aquilo assegurado que não tem como aquelas questões, porque quando o órgão não adere a nenhuma ferramenta dessa natureza, eu vejo quanto é problemático quando encerra um contrato. Menino, você não tem noção dos problemas que a gente passa, porque a empresa eu desconheço empresa que já guarde aquele valor para esse fim específico. Não existe isso. Então, se isso não for retido, suprimido no ato de pagamento, e outra, quando encerra o contrato e tem todos esses direitos já assegurados por lei, pela conta vinculada, sempre fica um saldo remanescente e isso volta para os cofres da empresa, entendeu? Então, eu gosto muito, realmente eu gosto muito de conta vinculada, dessa ferramenta que minimiza, né, que tenta minimizar essas questões e respalda também a administração pública, que naqueles quesitos, naqueles tópicos, ela vai estar assegurada, não vai responder junto com a empresa nesses itens. Então, eu sou uma fanzona, viu, de conta vinculada. Vou mentir não, que Deus está vendo. Eu só queria, assim, você contou todos os benefícios e são inegáveis esses benefícios. Tá, Rita, eu não vou a última vez que eu vou te interromper aqui, vou já sair também. Fique tranquilo. Os benefícios são inegáveis, igual você citou aí, tá? Mas, assim, eu acabei não complementando, porque qual era o entendimento do TCU e por qual motivo ele acabou não sugerindo, tá?
Porque na visão do TCU, e eu concordo por esse lado, ele entende que isso deveria ser aperfeiçoado o sistema de fiscalização e os custos para a administração, para o controle, para esses controles de conta vinculada e pagamento pelo fato gerador, os custos são superiores aos seus benefícios. Então, esse é o entendimento do TCU. Porque é o seguinte, isso que você falou, Rita, primeira coisa, quando a administração contrata uma empresa para terceirização, ela está contratando tudo. Isso nós estamos falando de provisão, coisa que as empresas deveriam fazer. Não fazem, você tem razão, não fazem, mas deveria. Mas aí a administração está assumindo um papel também que não é dela, que é de reter pagamentos ali, fazendo uma provisão, sendo que a empresa deveria fazer. Isso, para a administração, isso dá um trabalho gigantesco. Envolve, às vezes, uma centena de pessoas. E aí, só para contextualizar, para finalizar, a hora de cada trabalhador, de cada servidor público, não é só o servidor público, né? Mas de cada trabalhador para fazer esse controle é gigantesca. Porque se eu perder não, né? Se eu gastar aqui 1 hora por semana, e eu não gasto 1 hora, eu gasto várias horas, aí tem mais outro fiscal, tem mais outro gestor, tem mais outro... a gente gasta hora até com o presidente da autarquia, porque tem que ficar mandando ofício para o banco, né? Para o banco. Exatamente, Você imagina o tanto de tempo que a administração, tanto de mão, que a administração passa para fazer esses controles. Então, é um custo gigantesco. E é nesse sentido que o TCU fazia alerta, tá? Não estou aqui desconsiderando os benefícios que possui. Não, tá tranquilo, João. Olha, tranquilo. Deixa eu lhe dizer, eu concordo realmente. Veja só, quando você terceiriza realmente, você está terceirizando porque você não quer ter determinados trabalhos, você não quer estar dispersando energia e quer estar com foco, até eu disse isso no começo dos slides, a gente direciona o nosso foco para aquela finalidade específica do órgão, digamos, até se ter o exemplo de um hospital, qual é a função específica do hospital? É prestar uma boa assistência de saúde para a comunidade, para a sociedade. Então, você não quer estar perdendo tempo com a recepção, o chão limpo, ou a cooperagem, enfim, essas coisas. Você quer que isso seja terceirizado, então isso uma empresa cuide disso. Cuide quando alguém for faltar, ter um substituto, cuide de quando for dos recolhimentos, de pagamento de salário, de benefício, mas eu acho que quando foi instituído, foi criado, né, esse instituto, essa ferramenta de conta vinculada, foi justamente pensando nessas lacunas, como você bem citou no começo, da questão de ter empresas que não cumpre com salário, gente. É incrível, tem empresa que entra de forma aventureira no mercado, ganha um pregão e com 3, 4, 5 anos depois fecha, né? E os funcionários ficam descobertos em determinadas situações. Então, eu acho que foi pensando nesse sentido que se criou esse Instituto da Conta Vinculada, pensando nesse outro lado, né, de atender, de dar suporte tanto à responsabilização da administração pública, quando há um encerramento, alguma coisa assim, dessas empresas, recuperação judicial, encerra mesmo e acabou-se, e atender também o lado do colaborador. Então, é aí que eu acho que entra a eficácia da conta vinculada. Quando foi pensado na conta vinculada, foi justamente pensando em preencher e abarcar essa lacuna em aberto, que não tem, olha, eu desconheço, eu trabalho com algumas empresas, desconheço alguma, como você bem falou, que provisione isso, isso aqui está na planilha de custo, 8,33 das férias, isso aqui vai ficar guardado num canto, para quando chegar as férias do funcionário, isso aqui ser pago. Não existe. Quase zero. Não, eu não conheço.
não, já trabalhei e trabalho com algumas empresas e eu realmente não conheço alguma que trabalhe, e nem colegas que trabalhem com empresas que atuem, que tenham essa prática, né? Essa boa prática de provisionar o que realmente está, de separar realmente o que está provisionado na planilha para aquele fim específico. Então, eu acho que tanto o seguro-garantia vem preencher, né, essa garantia do contrato, vem preencher algumas lacunas, como eu acho bem eficaz também a questão da conta vinculada, justamente para atender esses dois lados, da administração pública em sua responsabilização, mesmo dando trabalho, que eu acho realmente que no momento que há essa falha na gestão e fiscalização da execução contratual, esse acompanhamento mensal, se aquelas verbas são realmente e aí que mexe bastante com a administração pública também, porque nem todos os órgãos ele tem uma gestão e fiscalização de um contrato de um serviço de dedicação exclusiva eficaz, né? Tanto que a própria IN vem segmentar a fiscalização. Aí você não vê um fiscal administrativo, um fiscal setorial, um fiscal... Quando tem, um fiscal para Deus e todo mundo, né? Para tudo fazendo bombril, 1001 utilidades. Quando tem. Então, e tem órgãos que nem tem essa em termos de pessoal, realmente, para um fiscal disponível para aquilo, e nem tem conhecimento para, o que tiver, fazer um acompanhamento eficaz, realmente, de um contrato dessa natureza. Então, pensando dessa forma, nesse sentido, que eu, humildemente, assim, eu gosto muito, eu abarco muito, eu gosto muito realmente desse instituto, da conta vinculada. Mas, pois bem, pessoal, o papo está ótimo, eu gosto demais dessa troca, mas eu estou vendo que já vai dar 9 horas. Eu queria combinar aí com Regina, professora Regina. Pode falar. Nesse sentido aqui, minha amiga, a gente pode marcar outro dia para a gente tratar desses outros tópicos. O que é que você acha? Vocês decidem. Eu estou à disposição. Ou a gente, porque já vai dar 9 horas, né? E a gente ainda tem alguns tópicos para a gente tocar. Eu realmente eu gosto demais desse tema, e assim, e se deixar, eu vou falando disso, e pronto, a gente passa a noite adentro. Uhum. Então, Rita, mas era eu pensei de fazer assim, como está gravado, eu vou enviar a gravação para você, e aí, como você tem mais relacionamento com as pessoas que estão aqui, como é o Silene, a Andréia, o Rodrigo, eu posso Adriana, Rodrigo. Aí você pode ir passando para eles no privado a gravação. Pode ser? Tá ótimo, por mim tá ótimo. E outra, eu vou disponibilizar também lá o material, né? O que a gente preparou aqui desse bate-papo. E aí a gente vai pontuando e tirando as dúvidas individualmente de quem tiver. Ok. Se eu puder ajudar. Todos, né, que a gente está com a sugestão aí, professor João Marcelo, que ainda está por aqui, a Rita, de elaborar alguma coisa mais aprimorada, mais direcionada a essa área aí de planilhas. A gente está estudando essa possibilidade. Seria uma excelente. Eu estou totalmente disponível, e assim, eu gosto realmente é um assunto que eu convivo, e não só convivo, como aprendi a gostar, né? Uhum. E realmente me colocar à disposição. Certo. Pois então, eu queria que tu descompartilhasse a tela, só para a gente tirar uma fotozinha rápido. Ótimo. Eu queria abrir um parênteses aqui. Pode falar. Aproveitar. Um dia eu vou chegar aí. Fica tranquila que eu vou chegar aí. Mas eu quero saber... eu quero saber aonde que cabe tanta coisa. Eu fico impressionado. Eu acho que as dispensas elas já são
por ser um volume diário, né? Um volume diário, existe um jeito, uma maneira de se fazer, existe um passo a passo de se fazer, uma organização, e é volumoso das 8 às 18, tudo bem. Mas, meu, eu estou impressionado. Eu nunca tive em live assim, com tanto conteúdo e tanta... Vocês entendem muito. Eu achava que eu era especialista, sabe? Mas agora eu tô achando que eu tô... Menino, eu não sou menino. Uma para com isso, criança aqui não tem, aqui não tem, olha, deixa eu dizer uma coisa a você, Cortez. Aqui não tem especialista nenhuma. Eu, pelo menos, assim, especialista, não é especialista nós ainda, somos, então aí nós piorou. somos eternos aprendizes. A gente está aqui para aprender, aprender, aprender e aprender. Deus. Então, a gente fala de uma coisa, eu falo de terceirização, de planilha, essas coisas, porque é uma coisa que eu convivo. Agora, tem planilha que eu pego, que é coisa novidade, que é coisa que vem com um tópico novo, um tema novo, uma situação nova que a gente nunca viveu, e assim, a gente vai convivendo com isso, entendesse? Mas, assim, a gente está aqui para aprender, e aquilo minimamente, assim, que a gente... Professor João Marcelo falando, planilha é fácil, é só saber constitucional, administrativo, tributário, trabalhista, saber Excel. Besteira. Olha lá, besteira. Meu Deus. Super básico. O que eu entendi assim, que eu não sei, tá? O que eu entendi é que existe a terceirização, resumidamente no meu entendimento, ela é um facilitador naquela contratação que te alivia em alguns pontos. Deve ser um pouquinho complicado de se fazer, mas quando você se planeja e você acerta com planejamento para fazer essa terceirização e você vai lá e, vamos supor, você vence, você acerta o seu contrato, ela te alivia por muito tempo, ela dá um trabalho, mas quando ela é bem planejada, ela te alivia nessa contratação, por que seja por 1 ano, por 5 anos, igual por 10 anos aí que vai ser, parece, né? Ela vai te aliviar em tudo, vai te dar um trabalho, mas vai te aliviar em tudo quando você acertar essa contratação, ou seja, ganhando, seja sendo convocado, não sei como funciona, né? Mas foi o que eu entendi, né? Que o planejamento dela antecipado, ela te traz um benefício, né? Um grande benefício, né? A terceirização. Não sei se é isso, exato, né? Mas é isso mesmo, porque assim ela vai dar um norte, tanto para... como a gente estava falando no começo, a planilha, dentro dela vai estar orçado, por tudo, aquilo que se vai gastar com o funcionário, com o colaborador. Então, não tanto no órgão, a gente orça o valor que o órgão vai ter disponível para pagar para aquele certame, e o que vai te dar essa referência é uma planilha bem elaborada, com todos os tópicos que compõem tudo que você vai orçar, aquele colaborador vai te custar, e também, obviamente, uma empresa, ela tem que, dentro dessa própria planilha, vai ter os custos indiretos orçados lá também, e o lucro, que é devido, assim, a gente falando tranquilamente, é devido o lucro, porque aquela empresa vai ter aquele trabalho, né, com um serviço, com a prestação do serviço ao órgão ou a outra empresa e tudo. Então, a planilha te dá todo esse norte. E esse norte também, na hora de você selecionar quem você vai escolher para o órgão, e ela também vai ser a base para você gerir e fiscalizar aquele contrato. Saber se está tudo sendo recolhido devidamente, tudo conforme foi orçado. Então, por isso que, na minha concepção, a planilha ela exerce o papel que a gente já falou anteriormente, esse protagonismo, esses holofotes nela, porque ela vem realmente com esse propósito de ajudar em todas as fases da contratação, do processo de contratação de serviço com terceirização e dedicação exclusiva, né, de mão de obra. Caramba! É nesse sentido. Dá um trabalhinho primeiro. Hoje em dia, a gente tem
um agente facilitador com a internet, muitas pessoas estando predispostas a ajudar, a auxiliar. Quando eu comecei, você não tem noção das pancadas que eu levei, pancadas que eu levei, Cortez, para aprender. Mas crescer dói, pô. Crescer dói. Não tem outra coisa. E aí você começa a gostar, a tomar gosto realmente naquilo e começa a querer ser um agente facilitador para as pessoas também. Então, é uma coisa puxando a outra. Rita, mas muito obrigada. Descompartilha a tela. Gente, mas sou eu que estou descompartilhando, não é você não que me impede. Não, pode compartilhar. Até aqui está impedindo, está tendo impedimento. Eu não sei descompartilhar. É só tirar mesmo o slide. Tirei? Pronto, agora tira o outro. Pronto, tirei? Agora tirou. Tirei? Tirou. Pronto. Agora eu faço o quê? Peraí. Ainda está, ainda. Ainda está? Ah, meu Deus. Ainda tá. Pronto. Saiu? Pronto. Aí. Saiu. Pronto. Então, gente, eu quero agradecer vocês, né, por terem estado, os remanescentes ficados até então. Eu vou terminar de gravar, fazer a gravação e vou enviar para a professora Rita, né, a gravação dessa linda apresentação, e a Rita se coloca à disposição também junto com o professor Marcelo e os demais para tirarem as dúvidas. Lembrando que se vocês sentirem necessidade de aprimorar mais os conhecimentos com esse tema, aí é só falar com a gente, que a gente fala tenta falar com a Rita e o professor Marcelo, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite, estou à disposição. Eu agradeço demais. Tá bom? Agradeço demais, gente. Obrigadão por terem ficado até agora. Um beijo. Meu Deus, bem grande. Agradece. E colocar, realmente, eu faço minhas palavras da professora Regina, eu vou colocar à disposição de vocês, viu? Cortez, Silene já converso com ela, meu Deus do céu, morrendo de saudade já. E Rodrigo também, Letícia é sua filha. É a minha Rodrigo, eu estou à filha. disposição também, meu amigo. No momento que você sentir que quer entrar em terceirização de mão de obra, fica à disposição para você tirar as dúvidas e a gente se ajudar, viu? Ok, Me obrigado. coloco realmente à disposição. Eu tento responder de imediato todos que me procuram no WhatsApp. Muitas vezes eu atraso um pouquinho, mas eu tento suprir esse atendimento o quanto antes. Beijo. Lembrando que próxima semana é o Cortez, viu? Sobre dispensa, para arrasar. Arrumar essa confusão. O importante, um cheiro bem grande. O importante é a gente tentar aprender o que a gente não tem domínio de conhecimento. E ele, Cortez, vai trazer um grande conhecimento. Exatamente. Tá joia, gente. Virar a chave. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado a todos. Boa noite. Amém. Tchau. Tchau.